E aí, galera, esse é o nosso quinto episódio do podcast Sequência. Eu sou o Lucas Guerri, vou estar apresentando aqui junto com a Love Love 6. Olá. E esse nosso quinto episódio a gente vai falar de um tema que é a articulação profissional e política entre autores. Queria relembrar que sempre aqui embaixo, na plataforma onde você estiver ouvindo o podcast, tem os nossos principais links aí para você conhecer o nosso trabalho. E nessa edição, em especial, a gente está com um convidado, que é o Lucas Marques, que é um autor de quadrinhos aqui do DF. O trabalho mais conhecido dele é o Cesariana, que é uma história longa, bem maneira, interessante. E ele também foi premiado 3 vezes no Silent Manga Audition, trazendo aí esse prêmio desse concurso japonês aí para o Brasil. Fala, galera, saudações. É isso aí. E é isso, gente. Lembrando também que a nossa música tema chama Amazonas e foi gentilmente cedida pelo Esteves. E sempre compartilhem, mostrem para os amigos e para quem vocês acharem que possa se interessar pelo tema aí dos quadrinhos, compartilhem e mostrem para o máximo de pessoas possíveis. É isso aí. O nosso tema hoje, como o Lucas Guerri já mencionou, é articulação política e profissional entre autores. É um tema bem sensível e cheio de questões e abordagens possíveis para ser discutido. Esse tema, quando eu penso nele, articulação política e profissional de autores, eu pessoalmente me interesso muito em falar dele a partir de uma perspectiva coletiva de trabalho, né? Pensar em relações de trabalho, pensar em ganhar dinheiro, construir uma carreira, mas não apenas pensar na minha carreira individual, mas construir a carreira e as minhas relações de trabalho de forma que as outras pessoas à minha volta, os meus outros pares e colegas que estão se ocupando de fazer quadrinhos principalmente, também consigam fazer uma manutenção das suas carreiras, e não apenas carreiras que gerem prestígio, mas carreiras que gerem especialmente renda. Então, vamos lá, gente. Quem quer começar falando sobre isso? Acho que pode ser legal o Lucas começar falando aí um pouco sobre essa noção de carreira e de como é que você vê isso, Lucas, o seu caminho aí nos quadrinhos e tal, e enfim, o que é resultado de articulações e coisas. Fala pra gente um pouco. Eu acho que esse ponto que a Gabi falou de planejar essa questão da carreira em relação a estruturar a estruturar uma forma que tenha um retorno financeiro, né, da sua produção, eu acho que ela é fundamental nesse ponto da articulação de uma produção, porque fazer quadrinhos é algo que exige muita dedicação, muito tempo e tal. E eu acho que esse ponto é um ponto que às vezes não está muito transparente assim para os autores iniciantes e até alguns que estão aí há mais tempo, de quais são as formas de viabilização, né, de ter um retorno financeiro do seu trabalho, porque a maioria começa com um trabalho independente, né, acaba se bancando assim a própria produção, e é muito desafiador você conseguir ter um retorno financeiro já assim de imediato. Então, eu acho esse tema bem importante, interessante da gente fazer, porque eu acho que a gente precisa ter mais transparência assim nessas formas de viabilização de uma produção, de uma carreira, né, dentro dos quadrinhos. A gente falou um pouco sobre isso, assim, enfim, numa conversa que a gente teve antes, né, sobre essa coisa, como é importante esse compartilhamento de informações e de experiências, né, para a gente não ficar caindo sempre nos mesmos erros, né? Eu acho que os quadrinhos, como são um universo muito carente de um sistema e de uma estrutura, né? A gente fica muito nesse lugar onde cada novo autor, cada nova vivência de uma pessoa que quer fazer quadrinhos de novo ter que aprender as mesmas coisas, né? E isso é um problema, gera um atraso mesmo, né? A gente fica sempre preso numas mesmas questões velhas, assim, né? Eu sinto que a gente está sempre redescobrindo a roda. Eu, pessoalmente, no meu rolê de autora, quando eu comecei a construir a carreira,
eu me articulei de cara com outras autoras e a gente se articulou politicamente nessa perspectiva feminista também, né? Porque quando a gente entrou no rolê dos quadrinhos, ainda era muito menor do que é hoje, a gente enfrentava inclusive questões muito sérias de assédio sexual, inclusive. Então, também coincidiu em 2013 com a Primavera Feminista. Então, as autoras nesse momento acabaram se articulando politicamente. Mas eu sinto que, por exemplo, a nossa articulação de autoras, ela ficou muito focada numa abordagem identitária e pedindo por representação, né? Entre os autores de quadrinhos, entre as antologias e oportunidades. E acho que faltou muito uma conversa de abordagem econômica dentro das nossas articulações. Então, por exemplo, quando eu falo da gente redescobrir a roda, é porque em 2018, por exemplo, eu estava tendo encontros quase mensais com algumas autoras em São Paulo, foi em 2019, na verdade, e a gente ainda estava conversando sobre não trabalhar de graça. A gente estava combinando entre a gente de não trabalhar de graça. E foi algo que não aconteceu. Passou um mês, as autoras que estavam nos encontros estavam trabalhando de graça para instituições que têm muito dinheiro. Então, eu sinto essa dificuldade muito grande, assim, né? E aí eu quero puxar também para a gente conversar um pouco sobre essas perspectivas que cada um de nós carregamos na construção da nossa carreira. Tipo assim, quando a gente tem uma perspectiva exclusivamente individualista de carreira e quando a gente entende que construir a nossa carreira influencia na construção da carreira das outras pessoas à nossa volta. Eu acho que esse é um tópico bem importante, assim, como a gente compartilha essas coisas, né? Como uma ação, tem vários níveis, né? Como uma ação que eu possa fazer que tenha essa perspectiva coletiva pode de alguma forma, né, facilitar ou sei lá, propiciar um desenvolvimento do cenário para próximas gerações ou próximos autores, mas também como umas influências mais diretas, né? Como é isso? Como quando se institui que é de boa você participar de evento, de palestra, sem receber cachê, ou recebendo valores muito baixos, como uma coisa normal, porque é um espaço para você divulgar o seu trabalho, gera um dano, né? Porque, na verdade, esse deveria ser justamente um dos lugares de onde devia estar vindo renda para autores que estão conseguindo conquistar algum espaço, né? E às vezes a gente fica preso nessa relação de que, pô, se eu vou participar do evento é legal, é bom pro meu currículo, então eu vou botar lá, mas aí na prática custa o meu tempo e a médio e longo prazo não vira nada, né? Eu continuo sozinho, fazendo minha parada sozinho, carregando todo o meu próprio rolê individualmente, né? Uhum. Eu comecei a fazer quadrinho mais ou menos na mesma época aí que a Love Love e eu vi também esse tipo de coisa, assim, essa dificuldade que os autores ainda enfrentam. Tipo assim, eu encaro que naquele momento também, por ser iniciante e por estar em volta de pessoas que também estavam começando, a gente ainda estava descobrindo muita coisa. Então, tinha essa questão de você, muitas vezes, trabalhar mesmo de graça. E além disso, além de fazer o trabalho autoral, né, a gente é rodeado por muitas outras funções que a gente tem que cumprir e tal. E uma das coisas que eu acho que foi melhorando desse tempo, né, de 2013 para cá, é essa questão de cada vez mais pessoas falando sobre a produção independente nas redes sociais, né, seja no YouTube, seja no Instagram. E eu acho que eu vejo assim agora que está tendo muito mais informação assim, porque eu acho que os autores estão então, eu vejo um pouco mais unido assim nessa questão de que é fundamental, assim, acho que todos estão percebendo que é fundamental que não só você assim tenha ali a sua estrutura, a sua dinâmica e tal, o seu processo, mas é preciso você compartilhar esse processo com os outros para essa coisa se tornar mais transparente e crescer, e isso acaba voltando para você também, assim. Então é uma coisa que esse movimento eu acho que ele está se ampliando e acho que já está tendo um pouco mais assim de resultado, né? Eu acho que isso já é bem legal já.
Eu tenho uma visão, eu gosto de acreditar que é realista, né? Mas talvez seja, na verdade, um pouco pessimista a esse respeito. Eu não tenho certeza do quanto a gente está avançando nesse sentido de profissionalizar as histórias em quadrinhos e transformar a ocupação de quadrinista num trabalho legítimo. Que aí, quando me perguntam num formulário qualquer, assim, de banco, sei lá, qual é a sua profissão? E até hoje eu hesito, na verdade. Eu mesma não consigo falar quadrinista, eu falo autônoma, sabe? Eu falo isso, Eu assim. também. Então, tipo, e Também. você falou uma coisa que eu achei curiosa, assim, na sua primeira fala ali, que fazer quadrinhos exige muita dedicação, né? E aí isso me faz pensar assim, porque fazer quadrinhos não é tipo andar de bicicleta, não é tipo você sentar numa tarde de sábado e fazer um bordado no pano de prato para sua mãe, para você dar de presente, né? Não é um hobby. É realmente um trabalho, assim, é isso que me interessa. Fazer quadrinhos exige tanta dedicação, você construir uma carreira de quadrinhos e ser quadrinista, exige tanta dedicação quanto você ser um bom veterinário, ser um bom professor, ser, sabe, como qualquer outra profissão. Isso me interessa muito, a gente conseguir legitimar o que a gente faz como uma ocupação legítima, assim, para não ter vergonha de falar, né? Tipo assim, véi, sou quadrinista. As pessoas não levam a sério. Isso tem muito a ver Uhum. com não ser uma profissão que tenha, por exemplo, que não esteja apoiada por leis, por exemplo, né? Que não tenha Uma regulamentação, né? isso, uma regulamentação. A gente sofre muito nesse sentido. É todo mundo meio jogadão, assim. A gente é menos organizado nesse sentido do que, por exemplo, os massagistas ou os osteopatas, né, que já estiveram nesse lugar em que a gente estava, as manicures, por exemplo, já estiveram nesse lugar em que a gente está até hoje, de não ter uma regulamentação, de não ter uma segurança, de não saber exatamente o que está, né, nesse sentido de profissionalização econômico mesmo do que a gente está fazendo. Acho Uhum. que aí evoca justamente esse, que é um ponto que a gente já falou, até mencionou em outros episódios anteriores, que é essa coisa de como faz falta uma associação, um grupo, uma coisa que tenha esse papel enfim, por exemplo, de reunir essas informações que a gente tem, que falta transparência, né? Esse lance de, por exemplo, de saber quais são os nossos números mesmo desse mercado, porque é um mercado real, disso que a gente está chamando de alternativo, também nos outros episódios a gente construiu essa ideia, né, da publicação alternativa, a autopublicação como como um formato de trabalho que não é simplesmente um degrau para chegar no lugar real, né, que é uma construção da autopublicação e da publicação alternativa, enfim, dos formatos aí que a gente entende como independentes, como coisas viáveis. E como faz falta uma organização que propicie, que auxilie objetivamente na formação dos autores e autoras, que ofereça cursos, que ofereça, enfim, eventos e oportunidades de a gente dar continuidade a essas informações e a esse desenvolvimento da cena, né? Porque é isso, assim, eu fiz essa é um comparativo assim que eu acho que fica fácil de visualizar, né? Que é um autor de literatura. Quero dizer, literatura também é super difícil e tal, mas existe um sistema muito maior, por exemplo, de prêmios e eventos e, né, feiras, festivais, essas coisas voltadas para a literatura. Então, hoje em dia um autor assim médio brasileiro, assim, digamos, né, não necessariamente um best-seller, mas um autor que ganha algum reconhecimento, ganha um prêmio legal e tal. Que aí de repente, pô, o dinheiro do prêmio somado ao que ele está vendendo dos livros dele, começa a virar uma forma dele viver. E aí, essa é uma informação real. Para muitos desses autores, por exemplo, a participação em eventos com cachê, com estrutura. Então, você ganhou um prêmio, então agora você é o autor, então a gente vai te convidar para fazer uma fala aqui nessa feira, esse outro evento. Ao longo de um ano aí vai ter algumas oportunidades. E é disso que muitos desses autores de literatura vivem, assim, também, né? Vai somando. Essas coisas paralelas que estão diretamente conectadas, né? São também formas de viabilizar. E que nos quadrinhos tem muito pouco,
E, na verdade, a gente vê muito esse lance do evento grande, assim, que é isso, não é um evento pequeno que está sem grana nenhuma, às vezes é um evento grande que daí você espera que eles tenham recursos mínimos aí para remunerar as pessoas e que E eles estão têm, e que né? daí Sim. estão chamando a galera ou no escambo, ou de graça, ou com cachês ridículos. E aí, muitas vezes, é assim, no mesmo evento tem um convidado internacional que, obviamente, está ganhando um super cachê, passagem, hospedagem, todas as milhões de coisas, e às vezes tem um autor brasileiro que é jovem ou não e tal, e que está topando um escambo que é meio sacanagem, né? Mas inclusive muitos convites em grandes eventos assim para autores nacionais se resumem a uma mesa que o cara simplesmente não pagou a inscrição, assim, né? Ele só tem a mesa lá e pronto, você não tem mais, às vezes, mais muito suporte além disso, né? Pois é muito ruim, né, esse sistema, porque nunca, daí aos poucos, inclusive, desanima, né? A gente fica meio induzido a ter que arrumar um outro trampo, uma outra forma de viver, e a verdade é que isso tudo custa o nosso tempo e a nossa produção e a nossa vida, né? Uhum. Acho que vocês falaram de várias coisas aí. Queria voltar um pouco nesse tema das associações. Na verdade, cara, sempre tem alguém que vai se surpreender em saber que, na verdade, existe, por exemplo, a Associação Brasileira de Cartunistas. Ela, inclusive, é a galera que organiza o HQ Mix, né? Nesse esforço justamente de legitimar essa produção de histórias em quadrinhos autorais e tal. Existe há muito tempo, décadas, dessa associação. E eu entrei no site deles para dar uma olhada geral, para pesquisa desse podcast que a gente está gravando, desse episódio. E, tipo assim, lá eles oferecem uma série de materiais para quem está começando. Tem inclusive um guia do ilustrador, que eu pessoalmente achei um pouco moralista na introdução, mas que fala inclusive de como se negociar. Você, quando um cliente quer páginas de histórias em quadrinhos, que tipos de conversas é possível ter. É um material que eu achei legal. Eles têm esse documento de eu não sei se é o sindicato, uma associação de jornalistas de São Paulo, onde tem, por exemplo, uma convenção de preços médios para se cobrar, e aí de ilustração, cartoon e coisas que você pode transferir para as páginas de quadrinhos, né? E aí existe lá essa página, existe a associação, produz o Prêmio HQ Mix, que é um prêmio importante no Brasil para as histórias em quadrinhos, é, apesar de ser passível a diversas críticas e tal. Mas, tipo assim, eles têm uma distância gigantesca, né, com a gente, assim, tipo, o único contato que eu tive com a galera dessa associação foi quando as autoras entraram em conflito direto com a HQ Mix por causa de uma divulgação super sexista que fizeram com umas imagens de mulheres de biquíni para o prêmio, sabe? Tirando isso, eu nunca tinha entrado em contato com essas pessoas antes. Então, eu sei que eles não estão recebendo nada para fazer isso e o que eles estão fazendo já é alguma coisa, assim. Mas é algo para se questionar também, né? Como existe uma associação que, na verdade, não tem diálogo, não tem contato nenhum, muito menos com a minha geração de quadrinistas, de autores, e muito menos com as gerações mais novas que estão surgindo aí. E sempre que a gente está conversando, quando a gente tenta se organizar entre autores, a gente acaba falando da associação, de criar associações. E essa é uma questão mega difícil. É complexo, né? Porque como que é isso? Essas associações, elas sempre geram alguma resistência, né? A galera, quero me vincular a que pessoas e tal. Por isso também acho que chama para um outro tópico, que é tipo assim, como muitas vezes as empreitadas coletivas associadas nos quadrinhos, enfim, vários meios, mas especificamente a gente está falando dos quadrinhos, são muito vinculadas às relações afetivas, às amizades, né, a esses lugares, essas zonas de conforto que a gente já tem, e como falta essa integração profissional que vá para além disso, né? Onde possa haver um diálogo entre, por exemplo, quem está fazendo quadrinhos, independente de se a gente é brother, se a gente tem uma relação íntima, né? A gente possa compartilhar informações e experiências entre os colegas e onde possa existir esse sentimento
enfim, de compartilhamento mesmo, né? Uhum. Acho que eu sinto, por exemplo, uma carência também de alguns dados, né? Eu não sei se também existe muita pesquisa sobre isso, né? De, sei lá, quantos são os profissionais quadrinistas aqui no Brasil, né? Quais são os nichos também que eles se encontram, né? Porque a gente tem categorias dentro da produção de quadrinhos que eu acho que são bem diferentes entre si e talvez isso dificulte um pouco a visão dessa articulação também, de ver isso como um grupo em si, né? Sei lá, a gente tem caras que desenham para fora, né, dentro desse mercado profissional. A gente tem outros que estão, como a gente, mais na produção independente, outros que, sei lá, coloristas, diversos tipos assim de funções dentro dessa categoria que é o trabalho em quadrinhos, né? E talvez eu, por exemplo, não tenho muito conhecimento de dados, de quantos são esses, como eles estão articulados e tudo mais, como eles se... Mas eu sinto, por exemplo, em paralelo a isso, eu sinto uma organização muito boa e efetiva, assim, em termos de até de direitos sociais e tal, do pessoal das artes, assim, em geral, aqui em Brasília, em relação a reivindicar o auxílio do governo e tal, pautas que buscam dar mais segurança social, segurança econômica e apoio financeiro, né, para quem está começando ou não, né? Nesse ponto eu vejo já mais articulação, acho que aqui em Brasília até existe uma articulação boa, mas na categoria específica de quadrinistas, assim, eu sinto assim que há uma carência de dados. Vocês sabem assim sobre isso, mas Eu me lembrei do BANC, né? O Banco de Mulheres Quadrinistas, que foi organizado pelo Ladies Comics, se eu não me engano, entre 2015 e 2016, acho que especificamente em 2015, em que elas tentaram fazer essa estimativa de quantas autoras estavam trabalhando ativamente com quadrinhos no Brasil nesse período. Mas nesse momento, as autoras estavam passando por uma situação, e elas fizeram isso também por causa dessa demanda, de que era muito importante a gente provar que existiam mulheres trabalhando com quadrinhos no Brasil, né, para enfrentar o sexismo dentro da cena, dentro do mercado de quadrinhos. E aí elas conseguiram. Eu estou vendo aqui que hoje tem 62 nomes, que a princípio pode parecer um número pequeno, mas se fossem 62 mulheres no Brasil, né, até 2015, trabalhando profissionalmente com quadrinhos, na verdade é muita coisa, assim. Mas eu sei que entre essas 62 mulheres, tem algumas mulheres que publicaram 2 tirinhas no Instagram, que nunca venderam uma zine, que nunca publicaram, por exemplo. Então, também me faz questionar qual é o critério para a gente determinar o que é um autor profissional de quadrinhos, né? Eu, pessoalmente, falei que comecei a trabalhar profissionalmente com quadrinhos quando eu comecei a vender os meus quadrinhos. E foi logo meio que de cara, né? Por causa das zines, porque eu sou autopublicadora. Então, esse é o único registro estatístico, assim, de dados de quantas pessoas quadrinistas existem que eu conheço no Brasil. Foi organizado pelo Ladies Comics em 2015 e está totalmente defasado agora, nesse momento. uhum. Eu ia fazer justamente esse questionamento também, de a partir de que momento a pessoa é ou não um profissional, né, nos quadrinhos. Acho que até esse ponto também precisa de mais objetividade, assim, talvez, ou ele também não é tão rígido quanto a gente às vezes pode pensar que é. Se depender de mim, eu vou falar que profissionais de quadrinhos são as pessoas que estão gerando dinheiro fazendo quadrinhos. Então, não me interessa nessa conversa, por exemplo, quem só está fazendo tirinha na internet, né? Eu estou falando de renda, gerar renda, porque eu quero que quadrinhos seja a minha ocupação principal, e eu quero que a minha renda, de preferência a grande maior parte dela, se não toda ela, venha de fazer quadrinhos. E fazer quadrinhos, eu quero dizer, dessa perspectiva de autopublicadora, que envolve
produzir os quadrinhos, vender os quadrinhos, participar de eventos, eventualmente dar um curso, coisas assim. Uhum. Eu ia falar que eu penso que essa questão da renda, eu acho que realmente é muito importante, né? A partir do momento que você está que você está conseguindo ter um subsídio disso, está conseguindo ter um retorno financeiro disso, acho que também já pode se chamar de um profissional desse setor, né? Minha visão, assim, atual é que grande parte das pessoas que estão realmente tendo um sucesso profissional, quero dizer, o bom e velho, vivendo de quadrinhos, Sim. no Brasil hoje, autores, no geral, são pessoas que estão acessando mercados internacionais. Quero dizer, não quero dizer que não existam pessoas que estejam realmente gerando aí e tal, inclusive eu mesmo, uma parte expressiva do meu rendimento anual minhas vendas no Brasil e tal, mas a verdade é que eu estou fazendo milhões de outras coisas, né? Então, e aí no seu caso específico, você teve essa questão aí mais ou menos recente dos prêmios, né? E aí queria, sei lá, assim, como é que foi para você, assim, ganhar o prêmio japonês? De que forma isso se refletiu aqui no Brasil? De que forma você pensou em usar isso talvez para, sei lá, acessar esse rolê internacional? Enfim, fala um pouco aí sobre essa sua vivência específica do prêmio. Uhum. Pois é, eu acho que a minha renda ela também tá vindo praticamente assim, sei lá, uns 80% da minha produção de quadrinhos. Ela não tá vindo propriamente de vendas, assim. Vendas é uma coisa que é bem abaixo, assim, o que eu tenho. Não é algo que realmente me propicia um bom faturamento, mas eu tenho alcançado outros meios de me financiar através dos quadrinhos, né? Há cerca de uns 3, 4 anos que eu estou conseguindo me financiar o meu trabalho, né? E de alguns amigos também, através de editais, né, públicos, como o edital FAC daqui de Brasília. Aconteceu também de eu conhecer esse concurso, né, o Silent Manga Audition, que eu conheci pelo Max Andrade, que inclusive mora aqui em Brasília também. Tem essa produção mais puxada também para o mangá. E ao participei junto com a minha noiva, Priscila Miranda. A gente escreveu as histórias juntos e a gente conseguiu uma premiação, e a premiação lá ela é realmente assim muito boa em dinheiro, né? A premiação de primeiro lugar chega a quase 15 mil reais, dependendo. Tem que ver como está a cotação do iene. Mas cada categoria tem uma premiação em dinheiro que é realmente um bom auxílio, assim. E aí, dentre esses anos, assim, eu tenho conseguido me articular em função de fazer uma produção que eu tenho tanto o meu trabalho mais autoral, que é o que eu quero fazer mesmo, e eu estou tentando sempre financiar através desses editais, que eles também mudam bastante ano após ano, né? As estruturas deles, assim, os objetos. E, inclusive, não tem uma categoria específica de quadrinho, né? A gente entra ali no caso da literatura, né? Que é outro ponto que carece aí. E aí é isso, assim, para mim tem funcionado dessa forma, assim. Mas é uma questão de... eu não sei, assim, isso é uma característica da profissão também, né? Essa questão da incerteza das coisas, assim. Porque quando você trabalha na inscrição de um projeto, você dedica ali vários dias, às vezes meses e tudo mais, só para elaborar um projeto para apresentar. E nisso você gasta muito tempo e tal, e isso consome. Só que você tem um grande risco de simplesmente não ser aprovado, né? E foi um tempo ali que você dedicou e pode não dar resultado nenhum. Então, tipo, essa é uma característica, assim, que que eu acho bem vulnerável e complicada, assim, da profissão. Da forma como eu, por exemplo, tenho me articulado. Eu busco essas formas de financiamento, premiações e tudo mais, mas é sempre tudo muito incerto, assim. Eu tenho conseguido sobreviver com isso durante esse período. Mas, tipo, o dia de amanhã, eu não sei, sabe? E
As premiações em si, elas me ajudaram bastante do ponto de vista financeiro e tal, mas eu ainda não senti muito do ponto de vista de conseguir projetar mais meu trabalho aqui dentro. Não sei se tem algum tipo, talvez, de preconceito ou simplesmente eu não estou conseguindo me fazer chegar e tal. São várias coisas que eu não sei, estão fora assim do meu alcance. Mas não Mas, sei, eu respondi sua pergunta. mas então você acha assim, você sente que foi pouco impacto, assim, que o fator de você ter ganhado o prêmio não necessariamente se refletiu no seu, na sua estrutura profissional no Brasil, aqui, assim. Não, eu não senti tanto impacto aqui, não. Eu senti teve a questão financeira, que realmente para mim foi um prêmio muito bom nesse ponto, mas do ponto de vista de ter algum tipo de notoriedade e tal, disso me abrir portas aqui dentro, eu realmente não senti. Sei lá, não sei se é algo que também é. Eu também não sou uma pessoa que trabalha tanto na minha própria divulgação e tal, nas redes sociais, eu não sou tão ativo assim nesses meios. Aí eu tenho até dúvida em dizer o porquê e tal, de onde, se isso está em consequência de quê que isso está ligado, sabe? Eu, eu acho a minha leitura, assim, claro, tem sempre um lado meio imprevisível e tal, mas assim, a minha leitura é que é sintomático dessa falta de organização. Eu acho que tem um tipo de coisa que vai chamar uma atenção para você. Acho que, por exemplo, no nosso caso específico, acho que ser autores de Brasília, ou enfim, no Brasil como um todo, e acho que isso é verdadeiro para todas as áreas culturais aí. Não estar objetivamente em São Paulo, no eixo ali, né? O velho eixo Rio-São Paulo, acaba gerando um interesse menor. Então a chance de você. Porque eu imagino que, pô, ganhar um prêmio desse devia gerar pelo menos um convite para falar num evento, ou sacou? Uma live, um debate, um assunto, sacou? Inclusive considerando que o mangá brasileiro é toda uma tendência real, assim, que existem muitas pessoas trabalhando nesse nicho, né? É um nicho grande, assim, de autores e de jovens autores, né? Então, acho que, de novo, se a gente tem uma organização, um sistema, um conjunto de eventos e um conjunto de coisas que esses eventos, né? Por exemplo, o prêmio, lá existe o HQ Mix, é legal, o HQ Mix é importante, ele existe, ele tem uma solidez ali com o tempo, mas ele é um prêmio que te dá só o título, né? Eu questiono isso, eu acho que o HQ Mix sendo um prêmio, sendo o prêmio mais importante do Brasil, esse país gigante com produção expressiva de quadrinhos, seria importante que ele pudesse ter um prêmio. Pensa que, pô, o Silent Manga Audition dá um prêmio, pô, 15 mil para um vencedor. É bom, mas também nem é tanto dinheiro assim, sacou? Então, por exemplo, eu sinto que faltam uns prêmios, falta mais editais, falta mais caminhos, mais alternativas. Eu acho que essas alternativas elas derivam desses esforços coletivos, assim, é isso. Então existe essa galera que organiza o HQ Mix. Então a gente faz o prêmio Dente de Ouro, que é outro perfil, é outro tamanho e tal. Mas a gente faz esse esforço de dar um prêmio em dinheiro para a pessoa, sacou? De tentar ajudar realmente ali, né? Pô, tem o título, tem a celebração, mas tem ali R$ 1.000 no banco, sacou? Essa noção também de entender que falta as empreitadas. No Brasil, hoje, o que a gente tem de prêmio que dá dinheiro são os prêmios de humor, que aí são muito voltados para essa onda de salão de humor e tal, e acaba que muitos deles têm um espaço para quadrinhos, mas é muito voltado para humor. E a verdade é que grande parte da produção não é, né? Não cai nesse nicho, né? Inclusive, muitos autores de quadrinhos nem sabem. Eu mesmo descobri recentemente, na verdade, que a maioria desses eventos, desses concursos voltados para humor, estilo salão de Piracicaba e tal, tem lá uma categoria de quadrinhos, mas é tão específico, né? Essa associação com esse assunto que causa esse, né? Acaba que, por exemplo, para uma parte dos meus quadrinhos não serve, não me parece ser um espaço real para o meu trabalho, né? Uhum. Quero falar um pouco sobre isso que o Lucas apontou, sobre a insegurança, né, da gente ser autônomo. E
me fez pensar aqui. Eu sou microempreendedora, acredito que vocês dois também sejam MEI, mas na verdade uma grande parte dos nossos colegas autores não são. E eles só se tornam MEI na ocasião de serem contratados para alguma oficina, por exemplo, para um SESC, e aí se veem obrigados a fazer um MEI. Ou então, no caso de encontrarem algum edital que tem o perfil deles, e aí eles se veem obrigados a fazer o MEI também. E é importante dizer que se sentem obrigados, porque eu sinto que existe muito pouca disposição espontânea de autores que querem se profissionalizar em pensar nesses outros aspectos do que significa se profissionalizar, né? Por exemplo, ser MEI significa pagar o imposto e tal. E eu acho que é importante a gente falar sobre as coisas que faltam, né? Mas eu também acho muito importante falar sobre as coisas que nós temos, assim, as alternativas que estão postas em práticas e falar delas numa perspectiva crítica, né? Que tem a ver sobre falar sobre os eventos internacionais e grandes que não pagam a participação dos autores, por exemplo. Nós temos um evento específico, né, aqui no Brasil, que é internacional e gigante, que não paga pelos autores participarem de palestras e tal. Os autores pagam uma nota para estar lá vendendo o seu próprio trabalho e a gente é tratado bem mal, assim, pela organização do evento, né? Não existe a disponibilização de um banheiro específico para os autores que passam 10 horas vendendo seus livros, a alimentação é uma merda, e a gente vai e fica doente para fazer um lucro que é massa, ok, que é massa, mas que não é o suficiente. E aí isso me faz pensar na despolitização absoluta da galera que faz quadrinhos, no sentido de entender que quando a gente participa de um evento, quando a gente paga para participar de um evento, quando a gente é chamado para uma palestra, uma coisa assim, não é exatamente um favor que estão fazendo a gente, nos cedendo aquele espaço, né? Não é uma broderagem, por mais que você tenha relações afetivas com quem está organizando esse evento. O tempo inteiro a gente está falando de trabalho, a gente está falando de relações de trabalho. E, inevitavelmente, as relações de trabalho abrem espaço para haver exploração do trabalho. Então, eu vejo, por exemplo, pessoas participando de mega eventos sendo tratadas super mal, tendo condições de trabalho péssimas, que estão agradecendo no final por terem ficado doentes, mas terem tirado uns milhares de reais, assim. E eu não sei se isso vale a dignidade que a gente perde quando a gente se sujeita a ser explorado e ser maltratado dessa forma, em contexto de evento, mas nas nossas relações menores de trabalho também. Por exemplo, quando uma editora vai publicar uma antologia com 200 autoras e não paga ninguém, sabe? Falta transparência, que foi também uma coisa que acredito que o Lucas Marques também falou dessa palavra, né? Transparência. Falta transparência nos projetos, tanto os projetos de editoras pequenas, editoras grandes, quanto os projetos entre autores. Falta transparência, saber, tá gerando lucro? Para onde é que tá indo a parte desse lucro? Quem é que tá, sabe? Tipo assim, eu e o Lucas, a gente tem essa conversa antes do episódio, né? Para rolar um descarrego, assim, a gente conseguir ser mais diplomático na hora de gravar o podcast. Mas me faz pensar muito nessas relações de broderagem entre a gente e o meu rolê específico de autoras feministas LGBT sofre muito da broderagem e do fazer pela militância, né? E o que eu vejo hoje, e aí eu não concordo, eu não consigo concordar, porque não é o que eu vejo na prática, esse avanço coletivo dos autores em serem mais reconhecidos e fortalecerem o rolê, é que o que eu vejo, na verdade, é que as perspectivas capitalistas que os grandes mega eventos fazem com a gente, as estratégias capitalistas de exploração ao qual eles nos submetem, eu vejo as minhas colegas autoras reproduzindo entre a gente. Então, tipo assim, ficou normal agora, uma autora editora vai publicar o livro, ficou normal falar, tipo, ah, amiga, faz aí por R$ 100 uma página de quadrinhos para mim. E aí, como a gente já não está recebendo nada né, como a gente já está trabalhando de graça, já é o normal, a gente aceita a esmola de R$ 100 para passar 5 horas em cima de uma página massa de histórias em quadrinhos pela broderagem, para a gente não entrar em conflito, porque é pela militância, por exemplo.
E, tipo assim, eu vejo, e é muito, tem muito a ver com essa falta de noção de que nós estamos falando de relações de trabalho. Tá, eu acho que um outro tópico aí que tá interessante também, que é legal mencionar, assim, inclusive posso compartilhar um pouco, e que é sobre essa questão dos projetos em grupo e das antologias, né? Como a antologia é um formato problemático, inclusive o meu início aí, que eu considero o início da minha profissionalização com os quadrinhos, foi quando a gente fez a revista Samba, né? A gente fez essa publicação que a gente manteve durante uns anos e tal. E tinha o site, o blog, né? A gente publicou trabalho de um monte de gente. E o nosso mesmo, né? A gente era 3 editores e, enfim, que tocávamos o projeto, mas que também somos autores, né? E a gente se dedicou, assim, muitos anos a isso, a fazer antologia. Mas era isso, a gente não tinha grana. Então, só na terceira edição a gente fez um catarse, conseguiu bancar, mas foi só a grana da gráfica, não teve nenhum recurso para outras coisas e tal. E a gente organizava tudo aquilo ali sem ser remunerado, mas no final a publicação era nossa, né? E a gente tinha lá uma publicação com 20 e tantos, quase 30 autores, que a gente vendia e tal. E o máximo que a gente conseguia fazer era dar algumas cópias para cada autor, a gente foi tentando melhorar, dar 10 cópias e tal, para também, se o autor participante resolver se vender, ele poder pelo menos tirar algum retorno ali, mais do que R$ 100, pelo menos. Mas logo a gente também entendeu que a antologia, ela tinha um preço ali também, né? Tipo assim, que por um lado era legal criar aquele espaço para a gente se publicar e publicar outras pessoas, e que a antologia faz especialmente sentido para um autor iniciante, né? Mas que para mim mesmo como autor teve esse preço. Eu passei anos me dedicando ali a editar esse projeto coletivo, não publiquei, não trabalhei coisas individuais minhas, e de repente eu já tinha anos de trabalho ali nos quadrinhos, mas eu tinha já um reconhecimento de que faz a samba e tal, mas tinha uma identidade fraca ainda do meu próprio trabalho como autor, nessa percepção do público e dos colegas, né? Então, e aí comecei a notar que o próprio público muitas vezes está mais interessado em publicações de autor, né, a publicação minha, ou da Love Love 6, ou do Lucas Marques, do que nessa antologia e tal, e que ela tem esse papel. E que é isso, mas como a gente tem essa falta de sistema, gera um clássico, que é tipo assim, por exemplo, eu parei de buscar participação em antologias já há algum tempo, é bem pontual, se eu participo é uma coisa muito específica, mas como a gente tem essa carência total de oportunidades e espaços, muitas vezes o mesmo autor que já devia estar num lugar mais sólido e onde, tipo assim, inclusive não podendo se permitir, por exemplo, ficar participando de publicação que não vai pagar pelo trabalho dele e tal, continua nesse mesmo lugar para sempre ali na antologia, porque ele faz por amor, porque é meio hobby, daí de vez em quando ele publica esse quadrinho lá. E aí acaba alimentando essa parada, né? Esse lance de ficar esse ciclo infinito. Daí a gente nunca encontra esse outro lugar onde a pessoa possa, beleza, começar num esquema da antologia, ganhando pouco e tal, mas ela conquista esse lugar onde tudo bem, ninguém precisa ficar milionário, mas onde seja viável, onde ela possa viver, ter um conforto mínimo ali e poder dedicar esse tempo grande que a produção artística e especificamente de quadrinhos exige, né? E é isso. No final, para você sair com história em quadrinhos dá maior trabalho mesmo, né? Assim, meses, anos de trabalho às vezes. Eu gosto de pensar, né, desse começo do autor que participa da antologia, e aí ele participa de uma antologia de graça, porque ele está no início da carreira e vai gerar uma divulgação que pode ser interessante, vai gerar uma experiência para ele de produção que pode ser interessante, por mais que ele não consiga traduzir isso economicamente em grana. Mas daí chega esse momento da carreira do autor em que passou 5 anos dele participando de antologias gratuitamente. E aí, né? E aí o que vai acontecer é o quê? Aí ele vai sentar a bunda na cadeira e ficar esperando uma editora bater na porta dele e vai continuar participando das antologias de graça, né? Para ver se alguma coisa acontece. E está errado, está errado. Algumas pessoas agem, têm essa mentalidade de que não existe alternativas a isso. Então, tipo assim, eu sei que eu tô madura agora nesse momento e eu não posso mais aceitar tantos reais, eu não posso mais aceitar trabalhar de graça,
nesse momento da minha carreira. Então, o que que eu vou fazer se eu não tenho um contrato com a editora? E, gente, nesse momento, é óbvia a resposta, tem que se autopublicar, tem que dar o seu rolê de publicadora autônoma. Então, seja editando outras pessoas, eu espero que de uma forma digna, sabe? De uma forma profissional, realmente ética, socializando a renda, o lucro que você gera ali no seu projeto editorial, com os autores que participam dele, com todas as pessoas, toda a cadeia de produção ali, tem que ser remunerada em algum momento. Então, eu entendo que é uma estratégia, às vezes, imediatista, assim, dar em livro a participação do autor, né? Remunerar em livro, mas é ideal? Não é ideal. O ideal é que a gente consiga gerar renda para essas pessoas, porque senão a gente sempre vai cair no lugar do hobby. Então, por isso que eu enfatizo tanto que a profissionalização tem a ver com a questão econômica do que a gente dá da nossa atividade, assim. Então, em 2019, eu vivi de quadrinhos. Foi um ótimo ano para mim, em que eu realmente eu já estava morando só, então eu estava pagando meu aluguel e estava dando os meus rolês e eu estava vivendo de quadrinhos. E isso foi vendendo os meus próprios livros, fazendo freelancer, participações remuneradas em eventos, dando oficina, curso, me desdobrando em todos os braços que a nossa atividade permite. Mas era possível, sacou? E era prazeroso. Ah, inclusive também produzindo a Feira Dente, que foi muito importante em termos econômicos para mim também. Então, eu acho que, tipo assim, estratégias existem, mas eu acho que e ser autopublicador é uma abordagem anticapitalista dentro do rolê que a gente está vivendo. Acho que pode ser, né? Acho que ser o autopublicador e ter essa consciência de que a gente quer buscar a autopublicação como um modelo viável e mais do que simplesmente que banque a própria coisa, o próprio livro e tal, mas que realmente viabilize essa estrutura de profissionais e essa continuidade na coisa, como um caminho e um lugar a ser conquistado por um autor e que, tipo isso, que não signifique você ficar sempre nesse lugar meio do amador ou do hobby, né? Ou do desejo, né? Ah, eu faço porque eu amo e tal. Pô, tudo bem amar o que você faz, mas tem uma hora que isso tem que fazer porque aquilo faz sentido. E um dos componentes que vai trazer sentido para aquilo no mundo que a gente está inserido é essa viabilidade econômica, né? Não, e tudo bem você querer ficar no lugar do hobby para sempre, passar 10 anos fazendo ótimos quadrinhos no lugar do hobby, entendeu? Mas aí eu vou ficar ressentida se você começar a ocupar uns lugares de fala e uns lugares nos eventos. Ah, e talvez eu fique, especialmente se for remunerado, né? Porque se você não tá ligando para grana, deixa a grana então para quem tá ligando, meu. Enfim. Uhum. Eu já passei também pelo mesmo que vocês, nessa questão de fazer publicação de antologias, né? E acho que isso, de certa forma, eu estava pensando aqui, que reflete bastante essa questão da articulação entre os profissionais do meio. Articulação entre os quadrinistas, por exemplo. Porque numa revista de antologia, né, ela é organizada por várias pessoas e tal. A gente vê, eu no meu caso assim, eu vi diversos graus assim de envolvimento com a questão da profissão, né? Porque eu tive uma revista, né, Aerolito, e a gente era um projeto também de autores assim iniciantes, né? E você vê muito claramente que cada um encara a profissão de uma certa forma, assim. Um acha que a profissão é só fazer, é só produzir, pronto. Às vezes nem gosta muito de ir para a feira e tudo mais, ou não tem muito comprometimento com isso, com essa parte posterior, sabe? Então, eu estava aqui pensando justamente que talvez isso reflita um pouco num aspecto mais macro, assim, essa questão da falta de articulação entre os autores para buscar promover políticas públicas para amparar assim, essa questão da categoria como profissão, né? Porque acho que muitos se dedicam somente a essa questão de não, eu só produzo e não quero saber, ou tipo, o meu rolê é esse, não é o outro, e às vezes a gente acaba carecendo desse envolvimento para fortalecer e forçar a gerar
políticas que ajudam a promover a cultura de uma forma geral, a levar isso para mais público. Eu acho que também a questão da nossa profissão, eu acho que ela está muito ligada também a uma ideia de status, né, que a gente tem assim no momento. A gente está num momento que está bem claro assim a desvalorização da cultura, e artista de uma forma geral, o que o povão assim, né, vamos dizer, as pessoas talvez assim mais leigas, não tão envolvidas com cultura, acham o significado que a palavra artista tem para elas assim às vezes muito diferente do que a gente tem também, né? Artista geralmente é, sei lá, o ator da Globo e tal, e eles não colocam a gente assim nesse mesmo nível de status, a pessoa que está produzindo um quadrinho, assim, a sociedade assim de uma forma geral, principalmente nesse momento que está havendo essa despolitização, né? E até esse ataque à cultura. Então, eu acho que isso é uma das coisas que dificulta a visão da nossa profissão como uma classe de trabalho, como uma categoria, assim, e coloca ela nessa onda de precarização, assim. O que me incomoda muito na palavra artista, e por isso também, quando me perguntam qual é a minha profissão, eu não falo que eu sou artista, é que o artista, ele vem envolto nessa mística do prestígio, né? E aí eu penso na minha velhice e eu morro de medo, porque aí eu fico pensando que eu vou acabar que nem os artistas acabam na velhice, muitos deles, assim, que constroem ao longo da vida uma obra consistente e maneira, mas aí a gente recebe essa notícia na página de fofocas da terra.com.br, sacou? De que esse artista está com 80 anos, morrendo isolado, pobre e fudido, sem dentes, sabe? Depois de toda a obra que ele construiu. Porque as pessoas, e nós mesmos reproduzimos isso dentro do nosso rolê, entre a gente, entre autores, e tem a ver com aceitar ficar trabalhando de graça, pela divulgação, participar de mega evento cheio da grana, pela divulgação e projeção, que a gente acha que prestígio é o que faz a carreira, e não é. Prestígio não paga as contas, e prestígio não vai garantir para você uma aposentadoria, algum plano nesse sentido, que são coisas que a gente não está pensando a respeito. E quem está pensando está se desesperando totalmente, né, na verdade. Eu acho que isso tem a ver, essa questão dessa precarização, essa uberização, né? Esse lance de cada um por si, você é responsável por tudo. Tem um lado meio ruim aí, eu acho que a nossa defesa aí da autopublicação e do independente é muito nesse sentido de que é importante você ter esses outros conhecimentos, é importante você pensar questões administrativas e tal, e planejar e poder ter noções de mercado, de produção gráfica, enfim, de várias coisas que vão te ajudar ali no seu trabalho de autopublicação, né? Mas também tem essa questão do que é essa coisa, que tem a ver com o que vocês falaram, que no final é esse lance da consciência de classe mesmo, né? Entender que o artista, ele não é uma coisa especial, ele não é... Artistas não são um tipo especial de ser humano, místico, mágico, que, oh meu Deus, ficam sonhando o mundo. Artistas são, objetivamente, um tipo de trabalhador, entendeu? E é trabalho, e a gente faz essa parada que é trabalho e que muitas vezes está sendo explorado e que muitas vezes, por causa dessa noção de, ai, porque é lindo, porque eu amo e tem que amar o que você faz e tal, a gente acaba estando vulnerável a certo tipo de exploração que a gente não deveria dar mole, né? Então é isso, assim, é o clássico, né? O clássico é tipo assim, o artista, você pode pedir desconto, você pode pedir de graça, né? No próprio livro, assim, os autores eu posso pedir de graça, porque eu estou dando espaço, estou pedindo poucas páginas. A gráfica eu pago, o designer eu pago, o revisor eu pago, o não sei o que eu pago, sacou? Tudo eu pago, menos o artista. É um clássico, sacou? Essa é uma relação que transcende todos os outros meios artísticos e culturais aí, né? Que é um problema real, assim, tem um componente cultural e tem um componente que pode ser trabalhado, assim, por exemplo, pensar que uma função de um grupo, de uma associação ou de uma instituição que tenha esse papel, por exemplo, de cuidar dos quadrinhos de algum nível, é também trabalhar, por exemplo, essa percepção de que, cara, quadrinhos é um trabalho sim, dá trabalho, é trabalho, tem que ser pago, as pessoas estão ali, são seres humanos, trabalhadores, não são especiais.
Não precisa ninguém ficar milionário, mas precisa de uma dignidade básica, sacou? Eu concordo absolutamente. Eu também estava pensando muito na carência da associação nesse sentido de não só promover os quadrinhos para a sociedade, mas de fazer esse trabalho educativo e de politização dos próprios autores e das pessoas que estão envolvidas com a produção de quadrinhos, porque eu sinto muita falta de ter uma instituição que se encarregue disso, a qual eu, por exemplo, possa me associar. E porque sem isso, no momento, por exemplo, na minha experiência, eu estou fazendo esse trabalho de formiguinha, completamente individual e sozinha, de tentar ficar falando sobre trabalho, capitalismo, anticapitalismo e dinheiro entre os meus pares, as minhas colegas mais próximas. E aí fica parecendo que eu sou uma chata do caralho, na verdade, sacou? Que eu tô xaropando as minas para não trabalhar de graça e parece que eu tô prejudicando o rolê individual de cada uma delas, quando não é isso que eu tô querendo fazer. E se tivesse uma instituição fazendo isso, não ia parecer que só não ia recair sobre indivíduos, sabe? Esse trabalho, que é um trabalho cabuloso, que irrita as pessoas, é um tema sensível mesmo, que afeta materialmente a vida das pessoas. Então, nesse sentido, falta muito uma associação que faça isso, uma instituição que trabalhe assim com a gente e que convide a gente a trabalhar dessa forma dentro da instituição, porque a instituição ela sobrepõe os indivíduos, né? E aí não fica recaindo só em cada um, ninguém fica exatamente estigmatizado por causa disso, porque é uma instituição fazendo a coisa. Que nem tem, né? Que nem essas instituições, por exemplo, culturais de, sei lá, Instituto Goethe, Instituto lá, como é que chama? Aqui em Brasília tem o Cervantes, assim, que são essas coisas meio. A missão é difundir a cultura espanhola no Brasil, ou enfim, no mundo, né? Tipo assim, e aí é isso, né? Um, um grupo, uma empreitada, uma instituição que tem essa missão de divulgar os quadrinhos, de sanar esses preconceitos que ainda atravessam, porque a gente fica achando que a gente superou umas questões e que a gente ainda está vivendo, sacou? Então, assim, até hoje, ainda, de vez em quando, alguém vem me falar que, você devia fazer não sei o que é infantil, porque, pô, você faz quadrinhos. Aí eu tenho que explicar que, pô, eu faço quadrinhos, mas quadrinhos não são necessariamente infantis, os meus quadrinhos não são voltados para crianças, e sabe, mas e também, assim, não que seja um demérito que a coisa seja para crianças, mas, assim, que ainda é um preconceito clássico dos quadrinhos. Quadrinho é coisa de criança, e que tanto menospreza as crianças quanto os quadrinhos, né? É totalmente ruim essa forma de se relacionar com as coisas, né? Então a gente ainda tem que desenvolver muito ainda nesse sentido e ainda tem um longo caminho a ser alçado e ainda vai recair muito sobre nós como indivíduos e sobre pequenos grupos e pequenas empreitadas com pouquíssimos recursos, fazer muitos desses trabalhos, assim, talvez, inclusive, não existe nenhuma garantia de que a gente vai atingir esse lugar, né? Eu geralmente, quando a gente está gravando aqui os episódios, eu fico muito concentrada em mandar recados e transmitir ideias para os nossos colegas autores, né? Mas agora eu estou sentindo nesse episódio um ímpeto imenso de mandar esse recado para a Associação Brasileira de Quadrinhos ou para essa Abra HQ, né? Academia Brasileira de Histórias em Quadrinhos. Tipo assim, se alguém ouvir esse podcast e ter uma relação com eles, ou se eles ouvirem mesmo, é urgente que eles renovem esse quadro de pessoas que estão dentro da associação, que convidem autores de outras gerações e que se conscientizem que a gente precisa desse trabalho de politização entre os autores mesmo. A gente precisa usar essas palavras difíceis e entender o que elas significam. A gente precisa falar de capitalismo, de exploração do trabalho. E a gente precisa pensar em perspectivas que são socialistas, comunistas, anarquistas, sinto muito, sacou? Se assusta algumas pessoas. Mas o nosso rolê de quadrinhos, de artistas, precisa disso, precisa desses conhecimentos que estão ao nosso alcance, na verdade, né? A gente também vive uma passividade muito louca, como se a maior parte dos nossos colegas quadrinistas e nós mesmos não participássemos da classe média brasileira que tem na mão um celular com internet paga, pós-paga, sabe? A gente pode acessar todos esses conhecimentos. A gente tem acesso a todos os meios de produção que a indústria tem.
Então, por que a gente está se sujeitando a participar de projetos trabalhando de graça, se nós mesmos, autores, poderíamos estar fazendo, organizando esses projetos e distribuindo a renda entre a gente, a renda que está indo para, meia pá de caras brancos, heterossexuais que já nasceram podres de ricos, sacou? Essa concentração infinita, né? E é isso, mas como tudo é muito complexo e cansativo e no meio é a vida, a gente o mundo está empurrando a gente para esse lugar meio da alienação, da preguiça e da coisa, né? Então exige um esforço consciente, objetivo, assim, a gente conseguir se libertar disso. E a verdade é que dificilmente uma instituição ou algum detentor do poder desses vai fazer. Acho que é um papel aí dos autores e dos autores alternativos se tentar se organizar melhor e tentar começar a reivindicar coisa mesmo. Não, eu ia falar que acho que essa lógica captura a gente assim para esse indivíduo, porque a gente tipo acaba tendo que escolher, né, ao que se dedicar, assim. Se você quer se dedicar à produção para ter a sua renda a partir disso, assim, você já tem que se dedicar muito e às vezes eu, por exemplo, encontro muita dificuldade de me articular de outras formas, de correr atrás de outras coisas que eu acho que deveria. Tipo, por exemplo, a questão dos editais, né? Acho que isso se reflete um pouco, assim. Nos editais de cultura daqui de Brasília, a gente não tem essa categoria específica de quadrinhos, assim. Acho que isso já é um reflexo de que eles sequer enxergam ainda essa categoria de artistas, né? Ou de produtores culturais. E às vezes você se vê sem força em como correr atrás disso, né? Em como quais conhecimentos buscar para promover essa mudança, ou com quem se articular. Você precisa, sei lá, às vezes você tem necessidade de ter mais conhecimento até de lei e tal. E tudo isso exige um esforço que às vezes é muito difícil você conseguir encontrar um tempo para isso, ou até um grupo de pessoas para conseguir fazer isso deslanchar melhor, né? Tipo, unir esses interesses. Você tem razão total, assim, é difícil arranjar esse tempo para, por exemplo, se dedicar a uma leitura sobre perspectivas socialistas da economia, sabe? Para se contrapor à exploração capitalista maluca que rola e que se abate sobre a gente. E o sistema capitalista e as estruturas sociais, né, elas estão construídas para tornar difícil e para deixar parecer amedrontador você gastar o seu tempo, né, como se fosse um gasto de tempo realmente, se envolver nessas leituras e nessa autoeducação, assim, né, nessa autoformação política. Mas isso é muito louco, porque, na verdade, o que a gente acha que vai, na verdade, gerar mais trabalho para a gente, que se envolver com isso é gerar mais trabalho, é uma coisa que, na verdade, pode trazer soluções para as nossas questões, né? Então, é um investimento de tempo que, na verdade, pode valer super a pena, assim. E a gente não está conseguindo fazer esse investimento de tempo porque o capitalismo rouba o nosso tempo mesmo. Então, é difícil, mas eu gosto de pensar que não é algo que gera mais demanda de trabalho e gasto de tempo. É, na verdade, algo que vai trazer soluções. Se a gente se debruçar sobre essas estratégias, que, a história da humanidade tá aí, sabe? Tipo, pessoas já passaram por situações profissionais e econômicas que nós, enquanto quadrinistas, estamos passando atualmente. E elas solucionaram isso. Então, a gente não tem que redescobrir a roda, na verdade. As soluções estão aí para serem adaptadas aos nossos casos, mas a gente está amedrontado e cansado demais para a gente procurar por essas soluções. Ao mesmo tempo, a nossa falta de sistema total, assim, acaba que é isso, assim, a gente está nessa escolha de, vamos fazer quadrinhos, quero fazer quadrinhos, né? Acho que a gente compartilha isso aqui, né, nós três. E essa decisão, então eu quero fazer quadrinhos. A verdade é que é um tópico que eu sempre toco, assim, nessas conversas, que é tipo assim,
o certo, digamos assim, entre aspas, né? Tipo assim, o melhor seria que houvesse um sistema com uma série de caminhos e opções, entendeu? Onde eu pudesse optar conscientemente por, eu quero ser então um autopublicador e investir nessa parada, e eu tenho um caminho para eu seguir, então eu vou participar desse tipo de evento, desse tipo de feira, e vou participar desse tipo de prêmio e de concurso e tal, ou não, eu vou pensar em editais, ou não, vou pensar em pitchings e coisas para editoras ou grupos grandes, ou não, eu vou tentar. Só que a verdade é que no Brasil hoje a gente tem essa ausência total de opções, é tipo assim, ou pouquíssimos editais, a gente tem por sorte o FAQ, que mesmo não tendo a categoria de quadrinhos alguns anos atrás, incluiu a palavra quadrinhos lá, nessas categorias de artes visuais, literatura e tal. Então permitiu, e a verdade é que vários projetos de quadrinhos foram financiados com esse recurso. Tem o PROAC em São Paulo, né, que a gente que também, por ser em São Paulo, todo mundo conhece um pouco. Mas assim, fora isso eu não sei dizer de outros projetos que estão conseguindo acessar editais para quadrinhos, entendeu? Então ainda é muito pequeno esse no mundo dos editais, assim. E teve esse lance dos financiamentos coletivos e tal, que se desenvolveram aí como um sistema, que é importante que eles existam, mas, mas fora isso, mas aí meio que acabou. E aí tem pouquíssimas pessoas também que estão indo e acessando esse mercado internacional, que são pouquíssimas, assim, são bastantes pessoas, mas ainda é um grupo muito pequeno. Se pegar no tipo assim, quem está fazendo quadrinhos no Brasil, quantos desses, esse é um outro número que falta, né, nessa transparência. Quantos por cento dos quadrinistas brasileiros estão produzindo para fora ou vivendo desse mercado internacional? E quando a gente fala produzindo para fora, dessas pessoas que estão vivendo de quadrinhos, trabalhando para o mercado internacional, a gente está falando de pessoas que, na verdade, não estão fazendo trabalho autoral, né? Que estão trabalhando para indústrias de quadrinhos. Acho que eu tenho uma ou outra ali que estão conseguindo trabalho autoral, mas no geral, muitos estão se inserindo na indústria, né? Como isso, a colorista, trabalhando para Marvel, essas coisas, mas tem, tem no Brasil também, a gente tem a nossa pequena indústria dos quadrinhos, tá aí, Maurício de Souza Produções, tem algumas pessoas que estão vivendo de quadrinhos, desenhando, sei lá, a Turma da Mônica, mas são uns invisíveis, né? Quem são as pessoas? A gente conhece pouquíssimo, né? E que não é o nosso caso, né? Tipo de autores, autopublicadores, que é o caso de nós três aqui. Então a conclusão é que, tipo assim, por um lado, a gente não tem muita opção, assim, o tipo de trabalho que a gente está fazendo obriga a gente, se a gente quiser continuar fazendo e viabilizando, a gente vai ter que dar um jeito de resolver como autopublicadores, e quem sabe a gente consegue, é aquilo, né? Se aparecer uma oportunidade de eu publicar como editor, uma negociação que eu acho que vale a pena, eu quero, claro que eu quero, mas assim, eu não. Por outro lado, eu não me vejo não abandonando a autopublicação, pelo contrário, eu só me vejo desenvolvendo mais esse rolê. Então, por um lado, acho que a gente está meio que sendo obrigados a desenvolver esse lado da autopublicação, e acho que um dos perigos é desenvolver muito nessa perspectiva individualista, assim, né? É entender que quando eu desenvolvo esse rolê, por mais que, claro, eu sou eu estou cuidando da minha vida, então é inevitável, eu sou um indivíduo, estou aqui tentando resolver os meus próprios problemas, mas ter essa consciência de que, às vezes, os espaços que a gente constrói, as histórias que a gente conta e as formas que a gente aprende a fazer servem para talvez uma pessoa que está começando agora a fazer quadrinhos possa vislumbrar uma parada, né? Tipo, posso falar, pô, olha aí, ó, esse cara aqui organizou o evento, lançou e tal, depois conseguiu e tal, e por enquanto ainda é tudo muito difuso. Tanto a gente não tem essas informações organizadas, quanto os resultados ainda parecem muito poucos, né? E a gente precisa encerrar o nosso episódio. Esse tema, ele vai para muitos caminhos, é muito complexo. Então, vamos fazer as últimas falas e encerrar. E eu vou terminar aqui falando a respeito. A gente vai ter muito trabalho pela frente, a gente está redescobrindo a roda. No meu rolê específico entre autoras, mulheres LGBT, a gente ainda está falando sobre parar de trabalhar de graça. Então, assim, é um longo caminho pela frente, cheio de trabalho, porque além de fazer quadrinhos, a gente tem que produzir os nossos próprios eventos, criar nossas próprias associações, fazer nossas próprias editoras, enfim, ainda dar o curso
e exigir a grana dos mega eventos, a gente tem que fazer tudo. E isso, na verdade, não é ruim, não, gente. Isso é autonomia, sacou? E em qualquer outra profissão, você vai ter que trabalhar pra caralho também. Então, bora trabalhar pra caralho pra ser autopublicador. E parar de ficar esperando que as editoras vão mudar o esquema delas, porque elas não vão mudar o esquema delas. Nesse momento, nós, autopublicadores, individualmente, estamos fazendo mais dinheiro, gerando mais renda do que as próprias editoras médias e, às vezes, se pá, industriais que existem no Brasil. Pode ir lá, Lucas. Estou pensando aqui. Não, acho que eu falei legal, as coisas que eu queria, concordo com essa última consideração aí da Love 6. E acho que é isso, acho que vamos pro final do nosso episódio mesmo. Acho que agora talvez seja um bom momento para você falar um pouquinho sobre o seu trabalho e chamar a galera para conhecer. Beleza. É isso, eu também concordo com o Lucas. Acho que. E fechando, né? Fazendo aqui a minha apresentação. Eu sou o Lucas Marques. Quem quiser conhecer aí mais o meu trabalho, eu tenho uma página no Instagram, que o nome é Lucas Marques HQ, com Q mudo. E também o Facebook, que eu publico acesso um pouco menos, né? Twitter também, que é Lucas Marques HQ também. Lá eu publico geralmente processos de quadrinhos que eu estou fazendo, de personagens, e às vezes alguns vídeos também. E quem quiser também adquirir aí o meu quadrinho, Cesariana, que é o que eu lancei ano passado. É só dar um direct lá no Instagram, ou também ele está disponível na Ugra Press. E é isso aí, gente. Obrigado aí pela oportunidade, aí, pela conversa. Eu escuto aí sempre o podcast de vocês. Acho que são os temas que mais me interessam dentro do mercado autoral aqui no Brasil. E valeu. Obrigadão. Valeu, Lucas, pela participação. Foi muito massa te receber e conversar com você aqui. Então é isso, gente. Esse foi o nosso 5º episódio do podcast Sequência. Eu sou a Love 6 e apresentei esse podcast com o Lucas Guerri. Valeu, gente. O nosso convidado de hoje desse episódio foi o Lucas Marques. Valeu, galera. Até mais. Vocês encontram os links tanto para as redes sociais dos apresentadores, quanto para o nosso convidado, quanto para os nossos colaboradores, por exemplo, o Esteves, que cedeu a música tema do nosso podcast, na descrição do episódio, na plataforma da qual você está acessando esse podcast. Compartilhem com os amigos e descansem, porque eu estou exausta, esse assunto é muito denso. E foi isso, podcast Sequência. Até mais.